Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à quinta parte, a nossa quinta aula da nossa série de vídeos trabalhando com Pentaho e migração de dados. Se você não viu a quarta aula, recomendo fortemente que você veja. Embora ela seja uma aula extensa, você muito provavelmente não vai entender a quinta parte se você não vir a quarta. Vamos trocar para o computador, vou tentar ser o mais breve possível hoje, mas dentro do Pentaho a gente vai abrir a nossa transformação que a gente fez na aula passada, e aqui vocês podem ver que o meu está um pouco maior. Na verdade, bem maior, né? Mas basicamente o que eu fiz? Dentro da nossa planilha, eu tenho lá grupo, subgrupo e eu tenho marcas. Aqui eu nada mais faço do que arrumar, né, organizar como a gente organizou na última aula. Então, esse de baixo aqui são as marcas. Se a gente abrir, a gente tem aqui marca, ID da marca e o empresa. Esse de cima aqui, como a gente sabe, é o grupo. Então, a gente tem o grupo, o ID do grupo, que está aqui como produto, mas é o grupo, e nós temos a empresa. Só que existe um detalhe. No subgrupo, para cadastrar no banco de dados, no código UP, o que acontece? O subgrupo ele precisa do código da empresa, ele precisa do código do subgrupo e ele precisa estar vinculado a um grupo existente, ou seja, não tem como criar um subgrupo sem ter um grupo vinculado a ele. Só que na nossa planilha, como que a gente faz isso? A gente não tem. A gente só tem ali a descrição do grupo e a gente tem também as descrições do subgrupo. Então, se vocês repararem aqui, a gente tem o nosso CSV saindo para um sort rows, né, para organizar as linhas. Nós temos um group by para agrupar os grupos, então nós temos as descrições. Um add sequence para criar o ID desses grupos, então 1, 2, 3 e etc. Nós temos aqui a constante para criar o código da empresa, padrão, fixo. E aqui o grupo a gente termina num dummy, do nothing, que não faz nada. No subgrupo nós temos a mesma coisa, ele sai do CSV e organiza as linhas agora por subgrupo. Depois ele organiza, ele agrupa, né, por subgrupo. Então o que ele fez? O que a gente faz, né? Dentro desse group by, a gente agrupa o subgrupo e agrupa o grupo. Então nós vamos ter arroz e o grupo do arroz, ali na conversão, na organização que a gente fez, ele está vinculado à mercearia. Aqui, biscoitos e bolos, eles estão vinculados à padaria. Então, é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa que a linha do subgrupo se repita uma vez só, porque a gente só tem um subgrupo. Mas o grupo, a gente tem repetições. Então, biscoitos e bolos estão na padaria. As carnes estão no açougue e por aí vai. Então, aqui nós chegamos ao resultado esperado. Uma linha onde a gente tem uma coluna de grupo e a gente tem um subgrupo. Só que a gente precisa retornar o ID. Então, o que a gente faz? A gente dá um add sequence aqui para a gente criar o ID do subgrupo, já que ele não está sendo repetido. A gente adiciona a constante para ter o código da empresa. E aqui nós usamos agora uma nova step, que é um string lookup. O string lookup ele faz isso, ele pega um dado, compara com outro dado e retorna alguma outra coisa. Então, aqui no string lookup, nós vamos ter o lookup setup, ou seja, de onde que ele vai comparar, de onde que ele vai trazer os dados para comparar. De onde que ele está trazendo? Ele está trazendo desse dummy do nothing aqui, que a gente tem o grupo. Então, ele está pegando as informações lá do nosso grupo já finalizado, com descrição, ID do grupo e o código da empresa. E o que a gente faz? A gente compara a descrição do grupo que a gente tem com a descrição do grupo que tem nesse dummy, ou seja, ele vai fazer uma comparação. Se as descrições forem iguais, ele vai retornar o ID do grupo. E agora, se a gente olhar o nosso dummy do nothing aqui no final do subgrupo, a gente tem exatamente o que a gente precisa. A gente tem grupo, descrição, subgrupo, descrição, ID do subgrupo, a empresa e o ID do grupo. Reparem que aqui na padaria, ó, onde a gente tem biscoitos e bolos, o biscoito ele tem um ID de subgrupo, e o bolo, ele tem também um outro ID, o 4. Só que o ID do grupo se repete. E é exatamente isso que a gente precisa para inserir no banco de dados, essas informações. A gente já vinha inserindo no banco de dados, e embora a gente tenha trabalhado com o Excel aqui, eu quero mostrar para vocês agora, além dessas transformações aqui que a gente trabalha, além desses dados que a gente transforma aqui, agora é de fato com um banco de dados. Então, no input, quando a gente vai usar um banco de dados, a gente vai pegar aqui um table input.
Então, a gente já viu como tratar esses dados. Se a gente precisasse fazer toda essa tratativa, a gente também conseguiria com o Table Input. Mas no caso de tabelas que já existem de um banco para outro, muito provavelmente esse banco de dados já vai ter ali um cadastro de grupos, um cadastro de marca, um cadastro de subgrupo, que cada um vai ter o seu respectivo ID, cada um vai ter ali a sua sequência. A gente não precisa fazer tudo isso na nossa sequência. Mas vamos supor, então vamos trabalhar aqui com o grupo, né? A gente define uma connection, vou definir aqui como código up também. E o que a gente faz? A gente pode digitar aqui, select tudo from tb prod grupo. Aqui é um select. Se a gente agora der um preview, ele traz para a gente aqui a tabela para a gente ver os dados que nós estamos trazendo. Então, imaginem que isso daqui fosse um outro banco de dados, MySQL ou qualquer outra coisa. Ele traria agora esse preview e a gente sabe que nessa tabela já existem aqui uma sequência. Ah, não existe o empresa, né? Na tabela lá não existe. A gente poderia utilizar um add sequence ou, sendo SQL, a gente pode também fazer da seguinte maneira. Select as empresa, para a gente ter um alias aqui. A gente vai selecionar o pgru ID daquela tabela e a gente vai selecionar o pgru descrição from tb prod grupo. A gente dá um preview. Com isso, a gente tem agora a nossa constante aqui do 1. Vamos supor que nessa tabela não existisse, então agora nós temos a constante. Nós temos o ID do grupo e nós temos a descrição, que é o que a gente precisa para o grupo. Com um banco de dados, utilizando o banco de dados, a gente só faz um SQL para ele retornar. Vamos supor que eu não soubesse o SQL aqui, eu não tenho prática e eu quero selecionar tudo da tabela. A gente também consegue vir aqui, ó, vou apagar esse SQL que eu digitei manual. Aqui a gente vem em Get SQL Select Statement, ou seja, ele vai abrir aqui para a gente as tabelas disponíveis e aqui a gente vai selecionar o TB prod grupo. Ele vai perguntar se a gente quer incluir os nomes, eu vou dizer que sim, e ele automaticamente monta aqui o SQL com os nomes dessa tabela. Se a gente der um preview, agora ele também vai funcionar. Então, a gente tem um preview aqui de toda a tabela. A gente poderia também utilizar um asterisco. Mas o que eu quero dizer aqui, que a gente tem um SQL, a gente tem um table input, e trabalhando com banco de dados, de banco de dados para banco de dados, a gente às vezes não precisa fazer toda essa tratativa de organizar as linhas, adicionar uma sequência para criar um ID, fazer um string lookup para ligar um dado e retornar outro. Aqui, com a tabela, nós vamos no output. Eu já expliquei por que a gente usa o insert update e aqui a gente só ligaria o nosso table input, que é a nossa fonte de dados, com o nosso destino, que é o insert update. Dentro do insert, a gente diz que a connection é código up. O target table aqui eu sei que é o tb prod grupo. Com isso, a gente pode dar um get fields. Aqui no get fields, como as linhas são iguais, né? Imaginem aqui, como as duas tabelas são iguais, já que a gente está pegando o mesmo banco de dados, ele automaticamente já vai se ligar. Mas vamos supor que não fosse pgru empresa no outro banco de dados. A gente faz essa ligação dizendo que quando empresa for igual a empresa, o ID for igual ao ID e nesse caso aqui a gente não precisa da descrição, a gente só precisa das chaves primárias. O que a gente vai fazer? Get update fields aqui embaixo e a gente faz um edit mapping para dizer aqui, ó, vou deletar esses últimos, para dizer quem vai atualizar quem. Então, a gente dá um add aqui e ele cria o nosso mapa de conversão. Ele vai criar ali os dados que serão convertidos. Se a gente executasse aqui agora, utilizando o insert update, a gente não vai ter erro. Por quê? Se o campo ou o grupo açougue já existir, se o ID 1 já existir, ele vai somente atualizar os outros dados, as descrições. Por isso a gente usa o insert update. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês era isso. Embora a gente tenha trabalhado com Excel e a gente tenha conseguido fazer ali vários tratamentos, lembrando que todos os tratamentos aqui de baixo, além do string lookup, nós vimos na aula 4, então não tem segredo aí. Então eu espero que vocês apliquem isso para outras tabelas.
O pré-requisito da tabela do código UP aqui de produtos são grupo, subgrupo, marca e setor, se no sistema de origem tiver. Nesse meu caso aqui, nessa minha planilha que a gente trabalhou, a gente só trabalhou grupo, subgrupo e marca. Então não tem problema a gente não converter os setores. Outra situação que a gente precisa também é as unidades. Então, para converter unidades, a gente precisa ter o cadastro de todas as unidades antes de converter para o sistema, mas o processo é o mesmo. A gente pega ou de um CSV ou de um table input e com o insert update a gente alimenta ali a tabela de unidades, correto? Então, na próxima vez que a gente se vê, na próxima aula, e essa daqui ficou num tempo hábil aí, num tempo legal, a gente vai de fato partir, vou mostrar para vocês ali as ligações da tabela de produto e nós vamos partir para converter de fato a tabela de produtos, os dados da tabela de produtos de fato, certo? Então vejo vocês, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, desse conteúdo. Vejo vocês numa próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.